Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Bate-papo extra. Selos à venda. Que eu vou fixar. Daniel, o que o Daniel quer? De novo, Daniel. O que você quer, cara? E aí, chefia? Opa, tudo Beleza? bem, cara? Como vai essa Tranquilo. vida aí? Tranquila? Opa, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Hoje você resolveu que era um dia bom para falar no bate-papo extra. Hoje você Resolvi, resolveu que resolvi. é um dia bom. É isso. Resolvi. Entendi. Achei que tava entediado aqui. Tava entediado, né? Cheio de coisa pra falar, engasgado aqui, ó. Resolvi Rapaz, o seu falar. copinho do Vasco é azul, é isso mesmo? Cara, o meu copo é azul porque é uma homenagem ao Martin Silva. Eu não queria usar ele não, mas eu não Certo. sei onde está a minha garrafa. Eu tenho uma garrafa Entendi. vermelha aqui, bem comum, cara, que eu não sei onde é que tá. Entendi. Então, na Cara, falta, foi esse mesmo. mas o copinho é melhor, cara. A garrafa faz muito barulho. A garrafa faz É? barulho, é barulho. Faz Que um é barulho? metal, fica batendo na Mas ela é tampa, de... não Ô, sei o quê. querido, deixa eu te falar. É de Ah, plástico. não, mas tem uma de metal que você usa aí que faz barulho pra É tudo... caramba. Todas são de plástico. Cara, a Giola Russa tem informações que o assunto hoje será Putin, né, cara? Não é possível. Já comprou Já selos apareceu. aqui. Já comprou seu. Já, cara, pra marcar a posição dela. Olha, tô aqui e tal. Só pra Nossa, sei lá, vocês hein? se Os caras ligarem ligaram. aí. Aquele comentário maldoso, evita. Rapaz, eu vi uma foto no Twitter do Ian, acho que é Ian Bremmer, que é aquele o jornalista americano, que tá o Putin de um lado, o Macron, mas tá muito longe, uma mesa gigante, uma mesa de É 10 quase a metros. União Soviética de distância, né? Meu Deus do céu! Eu nunca vi uma mesa tão grande na minha vida, duas pessoas, um em Como é que cada você, ponta. como é que você dialoga, cara? Tem que ter Sei microfone, porque lá, não tem condição, cara. É muito longe, cara. é muito longe, muito Eu longe. acabei de botar isso no Twitter, cara. Isso aí justifica o WhatsApp. Você usar o WhatsApp, um do lado, outro do É, outro, cara. celularzinho. Porque Aquilo não é não tem possível. condição, cara. A reunião não foi daquele jeito. Daquele jeito é só a Deve ter. foto, né? E deve ser encenação, porque não tinha nem tradutor, intérprete. Porque assim, É... sabe o que ia ser interessante, cara? Já ah, pensou? Se você faz uma reunião nessa distância e coloca vários intérpretes, um passando informação para o outro e vê o tipo que telefone dá. sem fio? Tipo telefone sem É. fio? E vê o Entendi. que rola. Ah, Vê eu o acho que que é uma boa rola. ideia. Ideia boa. Ideia boa. Ia chegar lá e falar assim, seu Macron, Ah, o Putin perguntou se você gostaria de dividir a Ucrânia e a Crimeia com a Geórgia. É isso que ia chegar no Macron. O Macron ia falar assim, beleza, eu topo. Ia chegar lá no Putin, sei lá o quê, cara. Eu queria ver qual era o resultado de uma reunião como essa. você acha que tinha que ser assim? Você acha que tem Eu que ser acho. vida louca? Pô, a Porra, coisa. vida louca. A Imagina um coisa. assunto que não ia dar nos podcasts, cara. Pô, ia ser bom, hein, cara. Aliás, acho que a podcast tem assunto garantido aí por bastante tempo. Porque Opa, foi bastante tempo. o negócio tá desandando de uma forma, cara. Mas aquele Isso. de uma forma. Aliás, hashtag fica Putin, né, cara? Que o Putin é um assunto Mas, inesgotável. mas aí eu tenho uma coisa para te dizer, ele vai ficar. Ele Vai vai ficar ficar. até. Podemos Isso ter essa aí, você esperança. pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, que tá confirmado. Ele vai ficando aí. Ele vai ficando. Qual você acha que é o Dream Team, Daniel? Tem que ter Putin, Erdogan, porra, dá muito assunto também, cara Perdoa, dá bom muito também, assunto, né? bom de Zé papo. Biden não é bom, não, cara. Não é bom. Zé Biden não O é bom, Trump, ó, não, cara. o Trump Melhor, tá de né? mil nele. Dá mais Obama assunto, também né? era melhor, dá mais Obama era assunto. melhor. Obama O era mais Biden, polêmico, né? o Biden falta, sabe? Mas assim, tá bom também. Biden falta energia, né, no caso, É, né? é, Falta energia ali para pô, isso. casar um Mas também, tumulto. Daniel, não tem problema também, porque assim, os Estados Unidos estão numa entre-safra aí de De showman, mas, lideranças. mas aí tem. Agora, Olaf Scholz também não é bom, não, Também cara. não é ruim. Merck era melhor, né, cara? A América É, era melhor. pô, Olaf Scholz não dá headline, Não né? Não dá, dá não dá headline. headline. O Macron é bom, o Macron não faz feio, O Boris faz Johnson as é merda bom. dele. Pô, o Boris Boris Johnson Johnson é é ótimo. maravilhoso, né? Maravilhoso, Ótimo, né? Boris Johnson é excelente, cara. Então, mas assim, top um é Putin. Ah, Putin é Erdogan putz. perto. É. Boris Johnson tá num Or, sólido terceiro lugar. Orban é bom também, cara. Orban é Orban, bom também. Mas o Duda, problema tudo do é Orban bom. é que mas esses caras estão. Qual é o país dele mesmo? Orban, de onde que é? A Hungria. É Hungria e Hungria. Áustria. Então ninguém Hungria. sabe. Não. Assim, é bom, mas
Cara, Seria faz Cristina uma é bom guerra. também. Cristina Kirchner. É boa, 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 Cristina. Tá meio fora de. Maduro é bom. Mas Maduro Maduro tá sumido, né? tá sumido ele, Maduro cara. tá Tá sumidão. sumido. Maduro tá sumido. Por que tá sumido Maduro, cara? Por que isso? Tem Ó, eu fiquei informações? sabendo aí, tem informações. Ah, Tem informações de que a Venezuela estabilizou porque Rússia e China entraram com dinheiro lá inacreditável, caminhão de estabilizaram lá o dinheiro. país, Isso é verdade mesmo. encheram a Venezuela de dinheiro. Os venezuelanos não estavam com problema. A insatisfação diminuiu porque E está com dinheiro. encher a Venezuela de dinheiro, no atual tamanho da economia venezuela, é tipo $200, cara. $200 Já movimentou a economia. já movimentou a economia venezuelana, rapaz. O A economia negócio tá. venezuelana cresceu 8%. Por quê? Porque entrou $300. Por quem colheu 200, né? Aí sobe 8. Isso. Agora, falando dos selos aí, tá selos à venda aqui. Selos à venda. O Selos à selo é uma venda. forma da gente saber se as pessoas querem que a gente mantenha essas lives, é isso. Isso. Assim, a pessoa pode falar assim, pô, tô afim. Tô Achei. afim, não tô afim. Achei Né? Da nada a live, ver. não tô afim, nada a ver, pô, né? É. Voltem pra casa. Eu já tô em casa, no Isso aí. caso, Vai né? dormir, Mas vai dormir, assim. Essa hora o Daniel estaria dormindo já. Vai estaria, cara, dormir, estaria mesmo, estaria mesmo. vai Estaria dormir. tirando a minha sonequinha gostosa já, dormindo até de manhã, sem nenhum Até de problema manhã. já essa hora. Daniel tem cara que dorme no sofá, aí quando dá umas 1 da manhã, transmigra, igual a família real, Pô, isso pra acontece mesmo, cama. cara. É, Pior que acontece com alguma frequência. Com alguma frequência, tá tenho ali no certeza. sofazinho, tirando aquela Então, sonequinha. Aí pro tem uma hora que, Daniel, opa, eu vou pra é, cama. aí desnortearam onde é que eu tô, meu Deus, onde que eu estou? E, e deitando na cama, eu levo mais ou menos, em média, 7 segundos para dormir. De novo. Para valer a pena o Daniel fazer isso, tem que ter algum sinal aí de que tá valendo a pena. Entendi. Aí Aí o importante são os selo, selos. Entendi. o Tá selo é a bom. notificação. Vamos Vamos botar para gravar, Daniel? On the Vamos record. gravar. Vamos Vamos botar? gravar aqui o podcast de hoje. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a esse bate-papo extra do Petit Jornal. Bate-papo extra que está se tornando quase uma tradição semanal em função dos acontecimentos que se acumulam ao longo dos dias. E o bate-papo numerado das quartas-feiras já não está dando mais conta de tanta coisa que está acontecendo, principalmente, Tanguy, em relação a um assunto que esquentou bastante nessa última semana e eu acho que nós precisamos destrinchá-lo um pouco mais, que é a crise na Ucrânia. Crise na Ucrânia, que, aliás, o governo ucraniano postou no Twitter, isso já tem um tempo, mas que não é uma crise na Ucrânia, é apenas um vizinho ruim. Um vizinho ruim que a Ucrânia tem e que está tumultuando a vizinhança. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. E eu acho que hoje, Daniel, vale a pena a gente falar não apenas da crise em si. Assim, a crise em si a gente vem acompanhando, tem coluna, tem bate-papo, né, numerado sobre isso. A gente vem acompanhando bastante de perto o que está acontecendo. Mas acompanhar também, Daniel, a maneira como isso que vem acontecendo na fronteira entre Ucrânia e Rússia modifica o próprio cenário geopolítico de uma forma geral, né? Então, assim, E o cenário econômico também. O cenário econômico muda bastante. Exato. Então, o ponto que eu acho que a gente pode trazer como ponto de partida é que o que vai acontecer daqui para frente na situação ucraniana é história. Tá? Assim, se não acontecer nada, pô, não tem guerra, já é um elemento histórico, né? Já é algo que muda aquilo que vai acontecer daqui para frente. E aí, Daniel, eu já queria trazer o primeiro elemento que eu acho que já vale a pena a gente dar uma olhada, que é um país que está olhando para essa situação da Ucrânia e está se identificando, que é Taiwan. Taiwan é um país que também se sente, a exemplo da Ucrânia, ameaçado constantemente por um vizinho muito poderoso, que é a República da China, que é a República Popular da China. Aliás, só para a gente lembrar, gente, a terminologia aqui eu acho que é importante a gente lembrar. A China, que lutou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, era a República da China. Tá? E foi República da China até 1949. Em 1949 acontece a Revolução, e, portanto, a China continental se torna um regime comunista e, portanto, se torna a República Popular da China. Isso não significa que a República da China, aquela antiga, tenha morrido. Ela migra para Taiwan e continua dizendo, olha, eu sou a China de verdade, eu sou aquela China antiga e, inclusive, eu sou um país autônomo, independente e tal. E a República Popular da China fala, independente coisa nenhuma.
Na Você é realidade, parte da China. Na realidade, Taiwan já fazia parte do território chinês. O que acontece é que o regime de Pequim, o então regime de Pequim, se refugia em Taiwan e diz que Taiwan é um novo país. E daí vem a interpretação da República Popular da China, a China comunista, de que, olha, Taiwan não é um país separado, é apenas uma província rebelde de uns caras que perderam aqui o comando do país e que se refugiaram numa ilha que faz parte do nosso território. Exato. Então, a situação que Taiwan tem hoje é uma situação que é a seguinte: Taiwan alega que a República Popular da China, que é a China continental, a qualquer momento vai atacá-los. Eles vêm fazendo esse alerta já tem um tempo, estão dizendo, olha, a China continental, né, a China comunista, está se preparando para um ataque, pelo amor de Deus, fiquem atentos, tenta fazer uma série de aliança, aliança aqui, aliança colar e tal. Lembrando, Taiwan não tem uma facilidade muito grande para fazer essas alianças, porque se você passa a ter relações diplomáticas com Taiwan, você deixa de ter relações diplomáticas com a República Popular da China, a segunda maior economia do mundo, uma das grandes potências da atualidade, então são pouquíssimos, pouco mais de uma dezena de países, uma dúzia, né, que reconhecem Taiwan em detrimento da República Popular da China, mas Taiwan se identifica muito com a Ucrânia pelo fato de que é um país que confia que a sua segurança será garantida pelos Estados Unidos, que, lembrando, tem relações diplomáticas com a República Popular da China, mas garante a segurança de Taiwan, diz que está comprometido com a segurança de Taiwan, inclusive com fornecimento de armas. Agora, tem uma questão dúbia aí, Daniel, que é o seguinte: em primeiro lugar, se efetivamente acontecer, por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos terão que dar uma atenção maior, obviamente, para o cenário europeu. O cenário europeu se torna a grande emergência do pós, sei lá, do pós 11 de setembro, né? Eu acho que a escala é mais ou menos essa, da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ter que dar uma atenção para o cenário europeu. E a preocupação de Taiwan é, porra, se eles começarem a dar uma atenção para o cenário europeu, abre um flanco para que a República Popular da China finalmente faça alguma coisa em Taiwan. E se torna meio que um exemplo. Se torna, olha, agora a China se sente liberada para fazer alguma coisa porque a Rússia agiu do lado de lá. Então, de um lado, a gente tem Taiwan muito preocupado com o que está acontecendo lá. Por outro lado, se os Estados Unidos não responderem, então assim, se os Estados Unidos responderem na Europa, Taiwan fica desguarnecido. Por outro lado, se os Estados Unidos não responderem na Europa, a China vai entender que é um sinal de que, olha, agora virou bunda lelê, pode fazer o que bem entender. A Rússia foi lá invadir a Ucrânia, os Estados Unidos não fizeram nada, é agora que eu vou invadir Taiwan aqui e imagino que os Estados Unidos também não vão reagir. Tenta imaginar a situação de Taiwan olhando para isso, só para a gente conseguir ver como é que a geopolítica é absolutamente integrada, né? Aquilo que acontece na Europa influencia de maneira muito intensa o que acontece lá no Pacífico, e Taiwan vem declarando dia após dia sua preocupação com aquilo que vem acontecendo na Ucrânia, inclusive declarando apoio ao governo ucraniano. Agora, é interessante observar também, Tanguy, que a disposição dos Estados Unidos de entrar num conflito ou mesmo de enviar tropas para países vizinhos, etc., está longe de ser a mesma disposição de 10, 15 anos atrás. Estamos falando de um país... De 20 anos atrás, menos ainda. Pois é, menos ainda. Estamos falando de um país absolutamente rachado do ponto de vista político, bastante polarizado. É importante destacar que durante o governo Donald Trump ganhou muita força a ideia de que, olha, os Estados Unidos não tem que ficar mandando tropas para tudo que é lugar do mundo. Os Estados Unidos não tem que ficar bancando a OTAN. Eu não sei nem se eu quero proteger e retaliar todos esses países membros da OTAN. Se um país como a Croácia, se um país como a Hungria, se um país como a Polônia tiver problemas militares, eu vou mandar tropas americanas, soldados contra americanos. Contra a Rússia, imagina. Contra a Rússia. Você imagina o tamanho da furada que é isso. Imagina no caso da Ucrânia, ou mesmo de Taiwan. Será que a sociedade americana estaria disposta efetivamente a assumir esse ônus de estabilização local ou mesmo de estabilização global? Não me parece que a disposição seja a mesma de alguns anos atrás, e me parece que tanto o Xi Jinping quanto o Putin já perceberam isso, já perceberam que, olha, ok, os americanos
estão reclamando, os americanos estão protestando, estão dizendo que vão fazer, que vão acontecer. Será que vão mesmo? Será que vão mesmo? Será que o Biden vai mandar tropas para uma situação na Ucrânia? Defender a Na Ucrânia? verdade, o próprio Biden já disse que não vai mandar tropa nenhuma, né? O Biden disse que caso a Rússia invada a Ucrânia, o que vai acontecer vão ser sanções econômicas mais Mas aí, severas contra a Rússia e tal, mas sem engajamento de tropa. Lembrando, a Ucrânia não faz parte da OTAN, não é uma obrigação americana. Não sou eu que vou ficar me metendo em guerra com Rússia por causa de um país que sequer é membro da OTAN. Então a ideia é meio que fazer um cordão de isolamento para tentar impedir que essa crise transborde para o restante da Europa, mas o próprio Biden já disse: olha, a Ucrânia, a gente não quer que tenha ataque, óbvio que a gente não quer. Agora, se atacar, sinto muito. Não pode atacar a Polônia. Chegar na Polônia, aí não. Tá? Se chegar nos Balcãs, né, países que são da OTAN, aí não. Agora, Ucrânia, infelizmente, eu não vou fazer nada. E com relação a Taiwan, é a mesma dubiedade, Daniel. Porque, assim, os Estados Unidos têm, inclusive, uma lei que permite, que garante que os Estados Unidos vão continuar vendendo armas para Taiwan. Fez parte exatamente do momento, na década de 70, em que os Estados Unidos passaram a reconhecer a República Popular da China. Antigamente reconheciam só Taiwan, trocaram o reconhecimento e passaram, no início da década de 70, a reconhecer a República Popular da China. O Congresso americano fez algo que, olha, beleza, vocês vão reconhecer, o executivo vai reconhecer, a gente vai ter que ter uma garantia. E a garantia é: eu reconheço a República Popular da China, porém, eu vou continuar vendendo armas para Taiwan e estou comprometido com a segurança de Taiwan. A pergunta que Taiwan se faz o tempo todo é: vai mesmo? Vai até quando? Se a China resolver atacar Taiwan, os Estados Unidos estarão dispostos a fazer uma guerra como essa? E aí, soma-se a isso que você comentou agora há pouquinho, né? 20 anos atrás, os Estados Unidos ainda estavam naquela ideia, né, da década de 90, né, início dos anos 2000, que era que os Estados Unidos são a polícia do mundo. Então, assim, aconteceu alguma coisa em qualquer lugar, os Estados Unidos vão agir. Só que foram 20 anos de guerra no Afeganistão sem sucesso absoluto, assim, sem uma vitória claríssima. Na verdade, assim, foi meio que um empate ali com uma saída vergonhosa dos Estados Unidos do Afeganistão. A mesma coisa do Iraque, né? Quando você olha para o Iraque, você vê que o Estado Islâmico apareceu lá. Então, a quantidade de baixos que os Estados Unidos tiveram, a pressão que existe contra uma guerra como essa. Imagina uma guerra como essa contra o Iraque, contra o Afeganistão. Já não foi algo simples? Você imagina uma guerra como essa envolvendo Rússia e China. Então, o cenário geopolítico ele muda de maneira muito profunda e, como você disse, Xi Jinping e Putin já perceberam isso, não por acaso estiveram juntos nos últimos dias, né? Na última semana, se encontraram e fizeram exatamente uma aliança que eles disseram uma aliança para todos os cenários, uma aliança inquebrável entre Rússia e China. isso é impressionante. Quer dizer, a gente não sabe até que ponto os Estados Unidos teriam efetivamente vontade de defender um parceiro da OTAN, embora eles sejam formalmente obrigados pelas regras da aliança. A Ucrânia, menos ainda. Taiwan, sabe-se lá. Né? Mas quando você fala da possibilidade de embargo econômico, da imposição de sanções econômicas, a Rússia nunca teve tão blindada de sanções econômicas. Quer dizer, eu estava olhando aqui há pouco, hoje o país tem aproximadamente 634 bilhões de dólares em reservas internacionais. A Rússia hoje só não tem reservas internacionais superiores às da China, do Japão e da Suíça. Quer dizer, é um dos países com mais reservas internacionais no planeta. Isso é, sem dúvida nenhuma, um elemento de segurança, um colchão de segurança para manter o fluxo externo de relações da Rússia com diversos países ou com os países que mantiverem relações econômicas com Moscou. A Rússia é a principal fornecedora de gás natural da Europa, mas também está se tornando crescente fornecedora de gás natural para a China. Quer dizer, a Rússia já não é mais a Rússia de 10 anos atrás. É isso que eu quero colocar. A coisa mudou muito. A Rússia não tem mais a mesma dependência em relação a países ocidentais que ela tinha antigamente. Ela não tem mais a mesma fragilidade econômica que ela tinha antigamente. Consequentemente, o Putin também sabe disso. Quer dizer, o alcance de eventuais sanções impostas por nações ocidentais não é mais o alcance que tinha até bem pouco tempo atrás. O jogo virou, é isso que eu quero colocar. O Putin, quando ele se coloca com essa postura
razoavelmente agressiva em relação à Ucrânia. Duvido muito que ele tenha interesse, efetivamente, em entrar em território ucraniano, em fazer uma invasão, sabe-se lá, mas aquilo ali pode virar também um atoleiro para a Rússia, embora a Rússia tenha todo o interesse em manter a sua influência sobre a Ucrânia. A Ucrânia não é exatamente o Afeganistão nem o Iraque em termos militares. Ela teria condições de enfrentar ali uma batalha bastante dura contra os russos. Mas o ponto fundamental é isso, quer dizer, a coisa mudou. Nós não temos a mesma dinâmica econômica que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás. Daniel, uma coisa que eu acho que é importante ser dita é o seguinte: a gente se acostumou muito a ver um mundo no qual os Estados Unidos, ao imporem sanções contra alguém, eles basicamente tinham a capacidade de isolar esse país completamente. Só para a gente saber, sanções, num caso como esse, não seriam aprovadas pelo Conselho de Segurança, por motivos óbvios, né? Então, Rússia e China têm poder de veto, então os Estados Unidos podem propor o que quiserem e não vai passar. Mas o que os Estados Unidos fazem, né, e fazem há bastante tempo, é normalmente impor sanções unilaterais. O que significa uma sanção unilateral? Eu vou sancionar, por exemplo, um Irã da vida, e o que eu vou dizer é o seguinte: não é que está todo mundo proibido de fazer comércio ou investimento ou qualquer tipo de negócio com o Irã. Se você fizer negócio com o Irã, uma empresa fizer negócio com o Irã, essa empresa perde a autorização de fazer negócio com empresas americanas ou com os próprios Estados Unidos. O que faz com que, na maior parte das vezes, a empresa, se ela for uma empresa minimamente grande, ela vai acabar tendo que escolher. Ou os Estados Unidos ou o Irã. A escolha é muito simples. Eu vou ficar com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Só que isso vale no momento no qual os Estados Unidos têm uma tal supremacia econômica que ninguém vislumbra a possibilidade de deixar de fazer negócio com empresas americanas ou com o governo americano. No momento atual, no entanto, a gente tem uma situação na qual a China não tem uma economia tão grande quanto a norte-americana, mas já tem uma economia pujante o suficiente para servir de alternativa. Ou seja, eu posso fazer comércio a partir de agora com um país que esteja sancionado pelos Estados Unidos e não fazer negócio com empresas, com bancos ou com o governo americano, porque eu tenho a China como alternativa. Isso dá uma segurança muito grande para algum país enfrentar a possibilidade de sofrer sanções econômicas norte-americanas e não sofrer tanto assim. Tenta imaginar se esse país não é o Irã, mas se esse país é a Rússia, que já tem uma solidez econômica maior do que tinha 10 anos atrás. Aliás, você falou, o Putin sabe disso, porque foi o Putin que fez essa reestruturação, sendo um país que é absolutamente estratégico do ponto de vista global, o maior país do mundo, né? Aliás, não apenas o tamanho, mas a posição do país é impressionante, né? Eu nunca me canso de me impressionar, né, com o domínio global que a Rússia tem, né, o tamanho da extensão que ela tem, sendo aliado da China, aliado estratégica da China. Então isso faz com que, a partir desse momento, os Estados Unidos eles tenham muito menos instrumentos para isolar alguém, quem quer que seja, a ponto de bater num ponto de desespero, que a gente falou no bate-papo há pouco tempo, que vou sancionar o Putin vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos, o Putin vai ter os seus bens nos Estados Unidos congelados. Que beira ridículo, assim, beira realmente ridículo. E eu fico pensando do lado do Biden, o que ele poderia fazer de mais do que isso? E ele tem, nesse momento, uma posição muito mais complicada. Então, ele tem muito menos instrumentos nas mãos, o que faz com que Rússia e China tenham uma liberdade muito maior para agir nos seus entornos, sem que os Estados Unidos tenham exatamente uma capacidade muito grande de fazer algo contra, o que é óbvio. Não significa que vai se perder o respeito com os Estados Unidos, a maior economia do mundo, né, o exército mais poderoso do mundo, claro que é. Então isso não significa que automaticamente vai invadir a Ucrânia ou Taiwan, mas dá uma liberdade um pouquinho maior para que esses países, China e Rússia, pensem no que fazer nos seus entornos regionais, o que tende a tornar o mundo um lugar mais complicado e interessante, no mínimo. E a peculiaridade das exportações de gás natural torna a equação ainda mais complexa, né? Porque é diferente de outros produtos. O gás natural depende ali de um gasoduto que leva muito tempo para ser construído, um gasoduto que tem um fluxo contínuo de fornecimento, de uma fonte energética essencial, utilizada principalmente para aquecimento, para grandes economias como a alemã. A economia alemã depende em mais de 40% do gás proveniente da Rússia. Você não pode simplesmente fechar essa torneira e dizer, então, olha, o Putin invadiu a Ucrânia, aqui numa situação absolutamente hipotética,
o Putin invadiu a Ucrânia, fecha a torneira e eu não vou mais comprar gás natural da Rússia. Não é assim que funciona. Isso E, não Daniel, você está falando existe. sobre a Alemanha, você está falando de cerca de 40% aí da energia, né, do gás natural que a Alemanha compra vem da Rússia. Pensando em União Europeia como um todo, no bloco, 23% do gás natural comprado pela União Europeia vem da Rússia. Gente, isso é uma cifra inacreditável de alta. 23% é praticamente um quarto de tudo que a Europa compra de gás natural vem da Rússia. Aí você pode falar assim, mas tem alternativas. Tem, mas nenhuma alternativa chega aos pés, né, de você comprar gás natural russo vindo de gasoduto. Os Estados Unidos meio que dão uma segurança. Olha, se precisar ir, a gente manda. Mas assim, manda por navio. Você imagina o custo disso, o Aqui você fluxo que tem, isso traz? você tem que pegar o gás, você tem que colocá-lo na forma líquida, engarrafar, botar num navio, mandar e depois vaporizar. É muito complicado, é muito caro, não é sustentável por um prazo tão longo Para uma economia tão grande. Para e economias tão grandes. para economias tão grandes e no volume que é necessário. Então, a busca de uma alternativa em curto prazo é complicadíssima dentro de uma situação como essa, de uma situação emergencial como essa, que pode acontecer caso a Rússia venha efetivamente a invadir a Ucrânia. Claro, o impacto sobre o mercado de petróleo internacional já está sendo verificado. Quer dizer, o barril tipo Brent já bateu $92, deve ultrapassar a barreira dos $100 o barril, dentro de um contexto onde a economia mundial ainda está bastante fragilizada pela pandemia. E tudo bem, porque quanto mais o barril de petróleo sobe, mais a Rússia ganha dinheiro. Quer dizer, mais as exportações russas são impactadas positivamente pela valorização da principal commodity e derivados dessa commodity por ela exportados. Então, a gente tem que observar o quadro geral e observar que nós não temos mais o mundo da década de 90, nem do início dos anos 2000. Os Estados Unidos não têm mais a mesma relevância para a economia mundial que tinha até bem pouco tempo atrás, não tem a mesma disposição de intervir militarmente em questões ao redor do globo, e você tem duas potências muito bem coordenadas, que são a Rússia e a China, que têm condições, ainda mais aliadas, de bater de frente com os Estados Unidos. E isso não significa também que os Estados Unidos recuem absolutamente, né? Lembrando, fizeram uma série de alianças ali exatamente para tentar isolar a China, né? Então, aliança, por exemplo, com o Reino Unido e com a Austrália, né? Para que a Austrália conseguisse produzir, ter acesso, na verdade, né? a submarinos de propulsão nuclear, o que, aliás, fez parte exatamente das conversas do Putin com Xi Jinping. Os dois se juntaram ali, tricotaram sobre todo mundo, Daniel. Falaram mal dos Estados Unidos, falaram mal do Reino Unido, falaram mal de toda essa tentativa de isolar a China. E, aliás, uma aliança com a Rússia vem muito a calhar para a China, né? No momento em que há uma ideia de um isolamento, né, exatamente ali a partir do Sudeste Asiático da China, o fato da China ter um acesso à Rússia, ter a Rússia como desafogo, ter a Rússia como um fornecedor de energia, né, como uma rota de fornecimento de energia, para a China vem muito a calhar. Então, essa aliança entre Rússia e China é uma aliança que mexe muito com a estrutura geopolítica global. Não sei quanto tempo dura, não sei se em algum momento Rússia e China podem vir a ter interesses divergentes, mas me parece algo muito muito sólido, né? Algo muito consolidado e que tende a ser, de fato, o pior cenário de todos, né? Quando a gente pensa em geopolítica global. Se você me permite uma digressão, Daniel, só para a gente lembrar, a grande preocupação que se tinha no início do século XX, né? Então ali 1900 e pouquinho, era a possibilidade da União Soviética, ou da Rússia primeiro, né? Depois da União Soviética, fazer uma aliança com a Alemanha. Essa era a grande preocupação britânica na época. Inclusive tem um dos autores clássicos aí da geopolítica, um cara chamado Mackinder, que a preocupação dele era, olha, se a Rússia e a Alemanha fizerem uma aliança, a gente vai ficar de lado, a gente vai ficar escanteado. Não podemos deixar. Isso em base exatamente todo aquele movimento britânico de tentar se aproximar da Rússia para isolar a Alemanha. Tá? Então isso vai ser exatamente o cenário de Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Talvez hoje aquele temor que os europeus tinham, né, que o Mackinder, por exemplo, um britânico, tinha lá no início do século, esteja se consolidando agora. Você ter uma aliança entre Rússia e China acaba sendo um desafio enorme, gigantesco para os dois.
E aí tem um outro paralelo, né? A Alemanha, como grande potência industrial ascendente daquele final do século XIX, início do século XX, e hoje você tem a China nessa posição, né? Como potência ascendente do ponto de vista militar, do ponto de vista industrial. Então a China pode ser hoje o desafogo da Rússia e a Rússia o desafogo da China. Então acaba sendo um casamento muito interessante e desesperador para os Estados Unidos da América. Tanguy, acho que a gente tem que monitorar essa situação porque está longe realmente de ter um fim, mas me parece que está muito claro que o mundo não voltará a ser o que ele era antes, né? Porque a Rússia não vai retroceder e a aliança entre China e Rússia, que já vinha se consolidando ao longo dos últimos anos, também não vai retroceder. Quer dizer, os Estados Unidos voltam a ter um embate, digamos assim, com antagonistas à sua altura. Claro que eles continuam relevantes, claro que os Estados Unidos ainda têm a principal economia do planeta, claro que ainda são a principal potência militar do planeta, mas o cenário já não é mais tão favorável como já foi num passado recente para os americanos. É isso, Daniel. Lembrando, né, Daniel, a gente está gravando isso aqui numa live no Instagram na segunda-feira à noite. Existe uma preocupação generalizada dos podcasts, eu entendo 100%, televisão também, de não datar o programa, né? Então, assim, pô, não fala quando é que foi e tal. Aqui a gente não tem essa preocupação porque a gente tem episódio todo dia, né? Então é importante que se diga quando que a gente está dizendo, quando que a gente está falando, porque, sei lá, né? Vai que de segunda para terça estoura alguma coisa, fala assim, pô, eles não falaram, que dia que eles gravaram. Estamos dando doce, né? Dando serviço completo aqui. Estamos gravando no dia 7 de fevereiro, segunda-feira, à noite, esse bate-papo extra para falar especificamente sobre os impactos geopolíticos, impactos globais, né, econômicos e tal, dessa crise entre Rússia e Ucrânia. E a gente só faz isso aqui por causa de um grupo de pessoas, Daniel. Quem? Os nossos apoiadores. Fica aqui o enorme agradecimento a eles que chegam junto, que contribuem com a manutenção do podcast do Petit Jornal. Sem os nossos apoiadores, nós não estaríamos aqui nessa live, nós não continuaríamos produzindo conteúdo como temos produzido ao longo dos últimos 6 anos. O Petit Jornal vai completar 6 anos no mês de junho de 2022. Então fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles e também o convite para você que gosta do Petit Jornal se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Os apoiadores são os únicos patrocinadores do Petit Jornal, tá, gente? É de onde vem tudo que a gente precisa para fazer o Petit Jornal. Não temos patrocinadores, não temos empresas por trás, produtora, nada, né? Quem faz tudo somos nós, com o apoio dos nossos apoiadores. Se você quiser dar mais uma ajuda para o Petit Jornal, você pode nos ouvir na Aurelo, que é uma plataforma que é nossa companheira, né, exatamente na divulgação do nosso podcast. É a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, nos ouvindo lá, você nos ajuda a sermos remunerados pelo trabalho que a gente faz aqui, um trabalho cotidiano, diário, há quase 6 anos. E a gente convida também para conhecer os nossos cursos e aulas gratuitas lá no nosso outro site, né, no projeto parceiro, no projeto irmão do Petit Jornal, que é o Petit Curso. Então tá lá em www.petitcursos.com.br. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, senhor. Pronto. Desabafou, Daniel? Pô, desabafei, cara. Você tá fica aí torcendo desopilado? Você fica torcendo pra guerra, cara. Não, Eu não, sei você disso. tá Torce pra enganado. guerra. Você torce Não, pra guerra. Vai eu invadir. A Ucrânia vai torço. invadir. Não, eu Eu sei que você torço pela torce. manutenção da tensão. Ah, resolveu, todo mundo deu as mãos. Aí me complica também. Não quero guerra. Mas isso não vai Agora, acontecer, cara. a Isso não vai acontecer. novela se manter, porra, tem que ter, Daniel. A Não pode. novela é a alma do negócio, é isso. É a alma do negócio, é a alma do negócio. Tem um teatro, rola um teatro, entendeu? E para eles também. Então, assim, a gente faz parte aí desse complexo, né, que é favorável não à guerra, né? O complexo favorável à manutenção da novela. Eu quero saber o seguinte: já tem data para invasão? É isso? Não tem data ainda. Você está informado? Está Não, informado não tem da data, data para não tem invasão? data. Não tem Rapaz, data.
o negócio vai desandar, bicho. A Rússia invade ali a Ucrânia, não sai nunca mais, bicho. Aquilo ali vai virar um Vietnã, bicho. O Putin não vai fazer isso, não, cara. Vai não. Vai Será, não. cara? Ah, vai não, vai virar um Vietnã? Vietnã. Vai virar um Vietnã aquilo ali. Então, imagina, rapaz. Aqueles meninos ucranianos, né? Os meninos ali é Ucrânia, né? Vão entrar ali com tudo. Ô, Com cara Daniel, de... eu fico pensando assim. Você imagina uma criança que entra numa loja de doce. Aí Ah, fala assim: vou entrar, vou pegar só um chocolate. Aí entra pra pegar um chocolate. Aí você olha, a criança olha em volta e tem, porra, Nutella, bala, chocolate, doce, panetone, chocotone, a caralho toda. Vai se contentar? Eu fico imaginando a é. Rússia entrando na Ucrânia. Fala assim, porra, Ucrânia. Aí olha em volta e tem todo o Império Soviético ali. Você imagina, velho? Não Boa. vai pegar mais umzinho? Imagina, Vai. Não custa uma nada, né? Polônia. Ô, Daniel, uma Polôniazinha. Porra, Cara, Polônia, Daniel. mas Isso é aí isso que é eu queria. paixão antiga. É isso que eu quis falar ali, sugerir no podcast. Rapaz, eu não boto 10 cruzeiros que os Estados Unidos vai defender a Polônia, não, bicho. Ah, tá na Uma, Bu- OTAN e tal. uma Ah, não. Budapeste. Budapeste. Pô, Porra, vai cidade defender. bonita daquela. Não vai invadir? Porra, dá uma invadidinha ali. Sempre tive aqui, sempre passei aqui Viena, pegar uma Viena. Sabe? Cara, mas, Não mas sei. se Praga. realmente acha que Zé Biden vai Não vai. interromper a siesta dele vespertina. Ah, o Putin invadiu a Polônia. Ah, vou não. Ah, mas tá no acordo da OTAN. Ah, vou não. Vou Melhor não. acabar com a OTAN. Vai dar muito É trabalho. melhor acabar com a OTAN. A OTAN dá muito trabalho. Esses caras aí não botam dinheiro na OTAN. Sabe esses vagabundos Porra, aí? no fim da vida o cara se metendo numa rabuda dessa, né, cara? Pô, o Zé, Cara, Zé que Baita tem o quê? fria, Tem né, cara? uns 90 e tantos anos. Quantos anos ele tem? 70 e tantos? Deixa eu ver aqui. Mas Zé Biden é daquela pessoa que parece mais velho do que é, né? Porra, mas aí é foda, né? O cara já é coroa pra cacete, ele parece ser mais velho ainda. Rapaz, Joe Não, porque Biden. ele já Joe era idoso na Biden década de faz. 70, né? Na década de 70 Joe, ele já parecia coroa. Joe Biden faz 80 anos esse ano. Faz 80 Porra, anos em nunca. novembro. Em Ô, novembro ele Daniel, faz 80 anos. 80 anos, já tem que estar de branco morando na Flórida. Pô, não é, Já cara? é a regra. Completou Que o 70 Zé, anos. que o Zé Biden se meteu nessa rabuda, Pois cara? Me é, explica, cara. cara. Pois é. É Não, ganância porque isso? ele viu É O vaidade? Obama. Mas o Obama tem 70 anos a menos que ele, cara. Cara, o Obama agora deve estar até nem 60 Obama, né? Pois é. E tá aí, o Agora. Obama foi malandro. 60 anos, aposentado, tranquilaço, deve estar fazendo a fundação dele para não pagar imposto, sabe? Com o serviço secreto fazendo a O segurança Obama dele, já fez o acabou que de fazer. fazer 60. Acabou de fazer 60 Porra, anos. Daniel, aí e já está aposentado já tem um tempo. Já está aposentado tem 5 anos já. Ele Zé saiu Biden da. tá terminando, está começando agora o segundo ano de mandato. Vai enfrentar midterms agora. Imagina a rabuda que vai ser essa midterms para ele, Daniel. Por Muito que ele foi se interessante meter isso, cara. nisso, cara? Interessante isso, cara. Eu não queria, não, cara. Zé Biden, eu, sinceramente, no lugar dele, fui vice. Pô, vice é um cargo Porra, vice digno, é né, cara? ótimo, né, cara? Não, vice-presidente é ótimo. É Trabalha ótimo, pouco, excelente. trabalha Trabalha pouco, é pouco, convidado ganha para as bem, festas, tem um escritório tudo, bacana, entendeu? É manda isso. gente pra chuchu, manda muita gente Pois vice-presidente, é. mas sem a responsabilidade de ser E o se der merda? presidente. Deu merda. Ih, é Fui presidente eu. ali, Não foi. o Ó, o guichê ali, presidente. o guichê ali, ó, é naquele O guichê ali. vice-presidente, Daniel, ele pode desligar o celular. Ah, desliga aí. Pode. Ah, tô procurando alguém aqui. Ah, não tava. Não, é. O presidente não pode. O presidente se fudeu assim. Invadiram alguma Ah, coisa lá. O nego vai bater na porta do presidente pra Ainda acordar mais o pra ser cara Estados Unidos, né, cara? Porque, pô, 3h42 da manhã, o nego tá batendo na porta do presidente. Do vice não pô, tem isso. cara, Alguém acorda o vice? Fala assim, alguém acorda o vice-presidente? mas ser presidente dos Estados Unidos é muita rabuda, Porra, né, não cara? é, cara? Muita rabuda, Agora, imagina. Estados Unidos ou Brasil? O que complica mais? Não sei. Porra, Daniel, presidente do Brasil é brabo. Eu queria ser príncipe de San Marino, sabe? San Marino? Essa maneira não ter presidente. Príncipe, eu falei príncipe, irmão. Ah, príncipe? Eu falei, eu queria ser príncipe de San Marino, mas não na linha. Ah, Na você linha. quer ser príncipe. Não, mas não. O Dodô queria ser príncipe. Mas não na linha, sabe? Eu tô, na linha, não. Na linha, não. Não. Na linha do trono, não. Não, Eu é porque prefiro dá trabalho ser. também. Dá trabalho. Dá trabalho, né, cara? Você não queria estar na linha do trono otomano, não, cara? Também devia ser emocionante, hein? A pessoa morre alguém, daí começa a se esfaquear. Pô, Um mata o outro, não sei o mas, que, pra ver quem sobrevive. mas eu ia mandar logo a cartinha pros irmãos todos e falar, ó, Não precisa se não quero. preocupar. Não precisa se preocupar.
me deixa aqui, né? Pô, me deixa, né, com meus Dá uma livros. pensãozinha aí, mas eu acho que o pessoal não acredita, não, cara. Não acredita, Eu não? acho, não, acho que mataram do mesmo jeito. E é matado mesmo. Pô, mas é Eu ruim, acho. né, cara? Aí é ruim, pô. Esse Eu falei, povo disputa muito poder, né, Tanguy? Poder cara. cansa, né, cara? Enfim, agradeço as pessoas que compraram selos, por Ah, é, gentileza, selo. Tanguy. Vamos lá, que a gente tá batendo papo aqui. Selo. Vido Pereira, muito obrigado. Beijo para Vido Pereira pelo selo. Beijo, obrigado. Rafaela PS88, muito obrigado, Rafaela. Cheia de Graça, comprou também selo. Muito obrigado, Cheia de Graça. Obrigado, muito obrigado. Fábio Solano comprou também 2 selinhos. Lari C. Borges está sempre aí também, muito obrigado. Del Niebla, primeira vez que eu vejo ela aqui, hein? Muito obrigado pelo Olha, selo. obrigado. E Jola Russa, sempre ela. Falou de Putin, ela aparece. Gente, o pessoal não tá sabendo, ela é estagiária do Putin. Eu tenho. Lá é. Tem informações. Não é possível. Não é possível. Tem Ela é informações. estagiária e ficou com o setor De de monitoramento da espionagem. América Latina. A América Espionagem. Latina é com ela. Mas como ela é nova, aí ela por enquanto fala, espiona o Petit Jornal. Né? Isso. Depois podcast, é coisa de jovem. Isso. Depois ela vai galgar espionagens mais robustas. Jornal né? Nacional, pegar uma parada assim. Por enquanto ela está espionando o Petit Jornal para começar porque ela é nova. Aí, Entendi. espiona o Petit Jornal, tá. Se bem que o Petit Jornal tá ficando grande, hein, cara. A gente está influenciando aí. A Hold, estamos influenciando aí. Tem gente acusando o Petit Jornal de fomentar confusão para pagar assunto. Eu não confirmo nem nego. Eu não confirmo nem nego. Eu não sei o que você está falando. Eu nego. Então não estamos envolvidos nisso. Mas é isso, né, Tanguy? Beleza, Daniel. Valeu. Até. Um abraço. Tchau.